Oi, gente, tudo bom? Hoje, juntamente com meu amigo Marcos, Bom dia. nós vamos entrevistar o professor Igor, que é especializado em oncologia veterinária. Oi, pessoal, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Sou o professor Igor, sou professor do curso de Medicina Veterinária da UVV, da Universidade de Vila Velha. Trabalho na área de Clínica Médica de Cães e Gatos e fiz especialização, mestrado e doutorado na área de Oncologia Veterinária. Então, atendo os animais nas aulas práticas e dentro do setor de Oncologia Veterinária do Hospital da Universidade de Vila Velha. Um trabalho com oncologia já tem aí uns bons anos me dedicando a essa área. Para começarmos, uma das perguntas que as pessoas sempre ficam em dúvida é que se neoplasia é câncer. Então, Luiz, na verdade, neoplasia e câncer não são sinônimos, tá? Não são palavras que a gente pode utilizar para poder caracterizar a mesma doença. Então, vou te explicar um pouquinho. A neoplasia, ela é caracterizada como uma proliferação anormal de células. Então, qualquer célula do corpo que se prolifera, ou seja, se multiplica de forma anormal, além do que seria o esperado para o crescimento, para a renovação celular, a gente pode considerar que é uma neoplasia, tá? Porém, quando a gente fala câncer, a palavra câncer, ele vai caracterizar uma neoplasia maligna, tá? Então, a neoplasia maligna é aquela que tem capacidade de fazer metástase, que é se espalhar para outros locais do corpo. Então, todo câncer ele vai ser uma neoplasia, né? Porque o câncer, que é a neoplasia maligna, ele vai se proliferar de forma descontrolada, né? De forma anormal. Mas nem toda neoplasia é câncer. Por quê? Porque existem as neoplasias que são benignas, né? Aquelas que não fazem essa metástase que a gente chama, que é se espalhar para outros locais do corpo. Então, não são palavras iguais, tá? O câncer, toda vez que a gente escutar a palavra câncer, a gente vai ter certeza que é uma neoplasia maligna. Uhum. Todo nódulo é neoplasia? Então, Marcos, o nódulo, na verdade, ele é caracterizado por uma formação, né, sólida de mais de 1 centímetro. Então, qualquer formação sólida, né, no corpo dos animais que seja maior do que 1 centímetro, que seja firme, né, é considerado nódulo, né? Mas nem toda neoplasia ela forma nódulo. Então não é igual. A gente não pode falar que todo nódulo é uma neoplasia, porque existem neoplasias, ou seja, essas proliferações desordenadas de célula, né, essas proliferações que são anormais, que podem vir do sangue, por exemplo. Né? A gente pode ter neoplasias que são das células do sangue. Essas neoplasias não formam nódulo. Então, nem toda neoplasia vai formar nódulo. E também, nem todo nódulo ele é uma neoplasia, porque existem esses nódulos, ou seja, essas formações que são firmes, mais de 1 centímetro, que podem ser outros processos. Pode ser uma inflamação, né? Pode ser uma infecção, e não caracteriza uma neoplasia, que seria essa multiplicação anormal das células. Então, muitas neoplasias, elas formam nódulo. Elas são, nódulozinhos, firmes, maiores do que 1 centímetro. Mas a gente não pode olhar, o animal tem um nódulo, então ele tem uma neoplasia. Não, a gente vai ter que investigar melhor para saber se realmente aquele nódulo pode ou não ser uma neoplasia, e a gente vai fazer exames mais específicos para poder caracterizar, mas a gente não pode generalizar, né? A gente, logicamente, vai ter que investigar se o nosso animal, cão, gato, tem um nódulo, né, tem uma formação, esse nódulo tem que ser investigado imediatamente. O tutor ele precisa levar o animal o mais rápido possível para essa investigação. Porém, a gente não pode falar que ele tem uma neoplasia, a gente não pode olhar e falar que ele tem uma neoplasia, porque pode ser que não seja. O senhor falou sobre neoplasia benigna e maligna. O senhor podia explicar direitinho como funciona isso? Qual é a diferença? Muito bom. Então, é o seguinte, a gente tem as neoplasias, né, como a gente já falou, que é essa multiplicação anormal das células. Então, toda célula que se multiplica de uma forma desordenada,
né? Ela é caracterizada uma neoplasia. E aí nós temos essa neoplasia maligna e benigna. Qual que é a diferença, né? A principal diferença é a capacidade de fazer metástase. O que é isso? É uma neoplasia migrar, né, ou ir para outros locais do corpo. Então, ela começa num local e ela tem a capacidade de ir para outro local, né? A gente chama isso de metástase. Tá? Então, essa é a principal característica. A maligna, ela faz esse tipo de migração, né, de metástase. A benigna, não. A benigna, ela vai crescer no local onde ela está, e ela vai expandindo, vai crescendo, crescendo, mas ela não tem capacidade de ir para outro órgão. Então, se ela começou na pele, por exemplo, ela vai crescer só na pele. A benigna não passa para outro local. A maligna não, ela pode, através dos vasos linfáticos, do sangue, atingir outros locais do corpo, né, e fazer as metástases que a gente, né, caracteriza como essa migração da célula. Outra diferença também é que a neoplasia maligna, ela tende a ser mais infiltrativa nos tecidos, ou seja, ela tende a ocupar mais espaço nos locais onde ela se encontra, né, atingindo outros tecidos do corpo do que a neoplasia benigna. A benigna, ela normalmente cresce mais lento, mais devagar, a progressão, ou seja, o crescimento daquelas células são bem mais lentos do que na maligna. A maligna tende a crescer, proliferar, né, e avançar pelos locais com muito mais velocidade do que a benigna. Então, de forma geral, a neoplasia benigna ela é muito mais boazinha, né, do que a neoplasia maligna, que tem uma característica muito mais agressiva, de, inclusive, levar o nosso animalzinho, cão, gato, enfim, qualquer animal que tenha a doença à morte por conta dessa, né, dessa proliferação celular e dessa multiplicação em outros locais também do corpo. Aproveitando que a gente já está falando tanto sobre a neoplasia, quais são as neoplasias mais comuns em cães e gatos? Então, a gente tem, vou começar falando do cão, depois a gente vai falar do gato, né, em escala de prioridade aí. Nos cães, a principal neoplasia, né, que vem em primeiro lugar, principalmente nas cadelas não castradas, é o tumor de mama, né, neoplasia mamária, né, que acomete as glândulas mamárias das cadelas. Essa neoplasia é uma neoplasia bastante comum, a gente tem bastante no Brasil, né, e aproveitando, já que a gente está falando desse assunto, só queria chamar uma atenção que esse mês nós estamos no mês do Outubro Rosa, né, que a gente, na veterinária, a gente chama de Outubro Rosa PET, que é o mês de conscientização contra o câncer de mama, né, em cães e gatos. Então, a gente dedica esse mês para poder conversar e falar sobre esse tipo de neoplasia, né, que é muito comum em cães e gatos. E quando a gente faz o diagnóstico precoce, né, a gente faz o tratamento precoce, a gente consegue aumentar muito a chance de cura dos animais. Então, esse mês a gente dedica a conversar com os tutores, né, que a partir do momento que observe um nódulozinho, um aumento de volume, ou qualquer alteração nas mamas dos animais, que leve imediatamente para uma avaliação com o veterinário. E não espere, por exemplo, aquele nódulo crescer, né, porque o diagnóstico precoce ele faz aumentar muito a chance de cura. Então, qualquer alteraçãozinha nas mamas, ela deve ser, o animal deve ser avaliado por um veterinário. Então, é muito importante o tutor em casa, na hora de estar acariciando o animal, de estar passando a mão na barriguinha, estar examinando ali as mamas, ver se não tem um nódulozinho, uma área mais vermelha, ou que tem alguma, né, sensibilidade, que o animal sinta dor, que tem alguma secreção, porque isso pode salvar a vida do animal, né, esse diagnóstico precoce. Então, além do tumor de mama, os tumores de pele também, os tumores cutâneos, né, eles vêm aí em segundo lugar nos cães, como os tumores mais importantes. E aí, dentro dos tumores de pele, nós temos como exemplo o mastocitoma, os carcinomas de pele, temos também aí os sarcomas de pele, né, que a gente chama de sarcomas de tecido mole, são os mais comuns dos cães. E aí, em terceiro lugar, vem o linfoma, que é uma neoplasia
dos órgãos linfóides, né? Dos linfonodos, dos gânglios linfáticos, né? Também é uma neoplasia bastante comum nos cães. Nos gatos, a gente tem um perfil um pouquinho diferente. Então, os gatos, o linfoma, né, a neoplasia dos órgãos linfóides, dos gânglios, vem em primeiro lugar. Então, é a principal neoplasia do gato, né? Diferente do cão, que é a terceira. Em segundo lugar, são as neoplasias de pele, tá? Principalmente o carcinoma, né? Que a gente chama de carcinoma espinocelular. E em terceiro lugar vem o tumor de mama também nos gatos, né? E aí quando a gente fala de tumor de mama, muita gente também pensa que o tumor de mama só acomete cadelas, né, fêmeas, cadelas e gatas, mas não, o tumor de mama também pode acometer machos, né? Os machos também têm glândula mamária, apesar de não ser desenvolvida, também tem, então pode também acometer os machos, além das fêmeas. E na gata, né, o tumor de mama ele é muito agressivo, ele tem uma característica de ser maligno, né, de ser uma neoplasia maligna, em sua grande maioria. Então é muito importante fazer esse diagnóstico precoce, os tutores estarem atentos, né, examinar os animais para qualquer nódulo, qualquer aumento de volume, qualquer alteração, levar esses animais para uma avaliação com o veterinário. Já que o senhor falou sobre identificar nódulo, alguma coisa vermelha, mancha vermelha no animal, como que é feito o diagnóstico dos tumores, das neoplasias? Então, Luiz, no diagnóstico, a gente tem alguns métodos de diagnóstico que podem ser utilizados, né, dependendo da localização, né? Quando a gente tem, por exemplo, um nódulo, uma neoplasia externa que a gente consegue visualizar, a gente consegue acessar, né, com mais facilidade, a gente pode fazer o diagnóstico inicial, né, que a gente chama uma triagem, que é com uma citologia aspirativa, né, onde a gente coloca uma agulhinha bem fininha lá dentro do nódulo, né, e aspira aquelas células e avalia aquelas células no microscópio, né, para ver se elas têm característica de ser uma neoplasia, né, se essa neoplasia ela pode ser maligna ou benigna, né, ou se não é uma neoplasia, é uma infecção, é uma inflamação. Então, a citologia ela é um método inicial e muito simples de diagnóstico na oncologia. A gente normalmente consegue fazer isso no ambulatório, né, sem anestesia, sem sedação. Então, é um método simples quando a gente tem aqueles nódulos que são externos, né, que a gente consegue acessar e visualizar. E o diagnóstico definitivo de uma neoplasia é por biópsia, né, onde a gente coleta um fragmento daquele nódulo, daquela neoplasia, e manda para análise histopatológica, onde, né, o veterinário patologista ele vai avaliar o tecido, né, como aquele tecido está organizado, né, qual é o grau de expansão ou de invasão, né, da neoplasia naquele tecido, se ela é maligna, se ela é benigna, e várias características que vão ajudar a fechar o diagnóstico, né? Além disso, na oncologia a gente usa muito também o diagnóstico por imagem, né? Ultrassonografia, raio-x, tomografia, porque isso ajuda a gente tanto pesquisar se tem neoplasia em outros órgãos, né? Como, por exemplo, detectar uma metástase, né? Se o tumor, aquela neoplasia, ela migrou para outro local, ela fez metástase, e também para a gente poder avaliar, às vezes, o grau de invasão daquela neoplasia, né? O quanto aquela neoplasia está conseguindo invadir os tecidos, está conseguindo expandir, né, e tomar outros locais do corpo do animal. Então, nós temos aí alguns métodos que nos auxiliam, mas o diagnóstico definitivo ele é feito pela coleta do material, né, biópsia, que a gente manda para análise histopatológica. A gente faz a histopatologia daquele nódulo para poder avaliar. Que bacana, muito interessante, obrigado.
Igor, aproveitando a pergunta do Luiz, como que é feito o diagnóstico? Como que é feito o tratamento da neoplasia? É igual a, tipo, o tratamento dos seres humanos com a quimioterapia ou nem chega a ser tão parecido assim? Então, Marcos, depois que a gente tem um diagnóstico, né, que a gente fez os exames, a gente fez a análise histopatológica, a gente já tem aquele diagnóstico definitivo, né, que a gente chama, primeiro a gente tem que avaliar, é uma neoplasia maligna ou uma neoplasia benigna? A gente sabe que, como a gente conversou, que a neoplasia benigna ela é boazinha, ela é mais tranquila, ela não vai migrar para outros locais, né? A maligna não, ela pode fazer metástase, migrar para outros locais. Então, esse é o primeiro ponto. E o tratamento dos cães e dos gatos, eles são bem semelhantes ao que acontece na medicina. Lógico que a gente tem alguns pontos, mas inicialmente, algumas neoplasias elas vão ser tratadas com cirurgia, que é a remoção da neoplasia. Então, por exemplo, a gente tem uma neoplasia de pele, né, localizada na pele do animal. Dependendo do tipo de neoplasia, a gente vai remover primeiro, né? A gente vai tirar aquela neoplasia, né, da pele. E se ela for uma neoplasia boazinha, benigna, só a cirurgia já é suficiente. A gente não precisa fazer uma quimioterapia, porque ela não vai espalhar para outros locais do corpo, né? Ela é benigna. Agora, se aquela neoplasia que a gente tirou, ela tem capacidade de migrar para outros locais do corpo, a gente vai ter que, muitas vezes, fazer quimioterapia, igual acontece em humano. Então, a gente vai tratar o animal com quimioterapia, né? São quimioterapias bem semelhantes ao que acontece na medicina, né? Então, a gente consegue fazer esse tratamento nos animais também, tá? Então, o tratamento da neoplasia, ela vai depender de qual neoplasia, né? Aonde ela está localizada. Por exemplo, a neoplasia do sangue, que a gente chama de neoplasias hematopoéticas, né? São as neoplasias que são originárias do sangue. O tratamento delas é com quimioterapia. A gente não faz cirurgia, porque não tem como a gente remover, né? Não tem nódulo, é no sangue. Então, por exemplo, as leucemias, o tratamento é com quimioterapia, igual acontece na medicina também, né? A gente tem algumas diferenças, mas basicamente os animais também recebem quimioterapia durante o tratamento do câncer, né? Sim, sim. Se bem que você falou até um pouco parecido. É bem parecido, sim. Bacana. Agora, falando um pouco sobre os tutores, os tutores têm algum tabu na hora de fazer o tratamento ou não há tantas dificuldades para convencer o tutor? Então, Luiz, esse é um ponto bastante importante, né, que a gente precisa conversar mesmo, porque, assim, existe, sim, um tabu, né, quando a gente pensa em quimioterapia, né, existe um tabu, a gente tem um pouco de dificuldade, por quê? Porque a quimioterapia, apesar dela ser semelhante nos cães, nos gatos e nos humanos, como a gente conversou, o tratamento ele é semelhante, ele não é igual. Então, os cães e os gatos, eles toleram melhor a quimioterapia, então os efeitos colaterais da quimioterapia, eles são menores nos animais, eles têm uma força maior de aguentar o tratamento, digamos assim, né? E o regime e o tratamento ele é um pouquinho diferente, porque nos humanos acaba que a medicina eles usam doses e intervalos mais fortes, digamos assim. Então, nos humanos, a quimioterapia ela causa muito efeito colateral. Os humanos passam muito mal, cai o cabelo, né, perde o apetite, ficam debilitados com o tratamento, né? E aí, esse é um tabu. Por quê? Porque quando a gente oferece o tratamento de quimioterapia para os animais, os tutores, eles pensam que os animais vão reagir igual aos humanos, que eles vão ficar mal, que vai cair o pelo, né, que eles vão ficar muito debilitados, e muitos deles não querem fazer o tratamento, né, por conta de imaginar que vai ser igual no humano, tá? Mas não é. Os animais, eles toleram melhor o tratamento, então eles até podem passar mal, eles podem ter vômito, eles podem ter enjoo, eles podem, né, ter algumas alterações, mas é bem menor do que acontece na medicina.
né? E um outro tabu que os tutores acabam tendo também é que remetem, por exemplo, que o animal ter uma neoplasia ou ter um câncer, que é a neoplasia maligna, aquilo é sentença de morte, e não é, né? Não é assim, ter um câncer não quer dizer que aquele animal ele vai morrer da doença. Dependendo da abordagem que a gente faz, se o diagnóstico ele é precoce, se a gente faz o tratamento correto, o animal ele vai ter uma qualidade de vida, ele vai viver muito bem, né? E às vezes não vai nem morrer daquilo, vai, né? Tem neoplasias que vão curar, vão ter cura, né? Então, na veterinária a gente tem esse tabu de mostrar para os tutores que os animais eles podem se beneficiar da quimioterapia, que eles não passam muito mal, eles toleram bem, né? Eles continuam tendo qualidade de vida, eles continuam se alimentando, né? Eles continuam brincando, eles continuam vivendo, né? De uma certa forma normal, né? Em alguns casos, obviamente, a gente tem casos mais graves, então a gente não consegue generalizar, mas eles têm uma qualidade de vida muito boa, então vale muito a pena fazer o tratamento. Então a gente tem um pouco de dificuldade, sim, né, em mostrar isso e conscientizar isso com os tutores, que fazer quimioterapia nos animais vale muito a pena e eles ficam super bem. Uma outra coisa também, Luiz, que a gente precisa falar é que os animais, né, diferente dos humanos, eles não têm a questão psicológica, né? Eles não sabem que eles estão fazendo quimioterapia, né? Então essa questão, né, de ficar triste porque está fazendo um tratamento, né, de ter toda essa questão psicológica da doença que afeta muitos humanos, não afeta os animais, porque eles não têm essa consciência de que eles estão indo ali para fazer uma quimioterapia. Então, muitas vezes eles vão felizes, porque eles recebem petisco, eles recebem carinho durante o tratamento, né? Recebem muito amor ali dos veterinários, da equipe. Então, eles gostam de estar lá, né? Diferente do que às vezes acontece na medicina por algumas questões que são psicológicas mesmo, né? Então, os animais eles acabam não sofrendo com o procedimento. Também é um outro fator que a gente precisa levar em consideração. Igor, aproveitando que a pergunta anterior estava relacionada um pouco mais aos tutores, quais são as dificuldades do tratamento em si para os animais? Então, Marcos, a gente tem algumas dificuldades em relação ao tratamento. Vou falar de dificuldades gerais, assim, para a gente poder pontuar. Uma das dificuldades durante o tratamento dos animais a principal, assim, é o diagnóstico precoce, né? Muitos animais chegam para a gente com doenças muito avançadas, né? Ou seja, essa conscientização de que os animais precisam ser diagnosticados precocemente é muito importante na oncologia. Por quê? Porque uma outra coisa que a gente não comentou, mas que vale a pena a gente comentar que uma neoplasia benigna, aquela que não migra para outros locais do corpo, ela pode se transformar numa neoplasia maligna. Então, quanto mais tempo aquela neoplasia fica no corpo do animal sem tratamento, maior a chance da doença ela progredir, né, e causar alguma alteração mais grave. Então, um dos principais problemas que a gente enfrenta é que muitos animais chegam para a gente para fazer o tratamento com a doença muito avançada. E aí, nessa fase da doença avançada, a gente não consegue ajudar muito, a gente acaba tendo poucos recursos, né, para poder ajudar. Isso também acontece na medicina, né? Muitas doenças avançadas, elas acabam não tendo um tratamento adequado naquele momento, porque a situação está mais grave. Um outro problema que a gente tem de dificuldade no tratamento é a questão de custo, né? Alguns tratamentos que nós temos aí disponível, eles acabam tendo um alto custo. Então, às vezes, a gente não consegue realizar, porque o tutor não tem condição, né, financeira para fazer, e a gente não tem ainda programas como tem na medicina, né, que custeiam medicamentos de alto custo para a população, que conseguem fazer tratamentos mais avançados. Então, a gente tem um problema na veterinária, que alguns tipos de tratamento eles vão gerar um custo além do que aquele tutor pode pagar, né? Tem alguns medicamentos que a gente não tem disponível na veterinária também, que são de alto custo, né? Então a gente acaba, para alguns tipos de câncer, a gente acaba, de neoplasia, a gente não consegue fazer um tratamento mais adequado, porque a veterinária ainda está caminhando nesse ponto, né? A gente não tem todos os medicamentos
que a medicina tem, né? De quimioterapia e, enfim, de outros medicamentos, né? E alguns tratamentos mais inovadores, a gente também tem pouca disponibilidade. Por exemplo, radioterapia. Radioterapia é um tratamento para o câncer muito utilizado em humanos, que na veterinária, no Brasil, ainda é uma realidade, né, que a gente está começando a ter acesso. Tem alguns locais que existem esse tipo de tratamento, como São Paulo, né, capital, Rio de Janeiro. Então, a gente não consegue realizar esse tipo de tratamento nos nossos pacientes como de forma rotineira, né, na rotina, e isso também dificulta um pouco o tratamento, né? E outra dificuldade que a gente tem é que alguns animais, eles não toleram muito bem o tratamento, é a minoria, mas isso pode acontecer, né? Os animais pararem de comer, de ter vômito, de ter diarreia, a gente tem que suspender o tratamento, porque o nosso objetivo na oncologia veterinária, Marco, é promover a qualidade de vida dos animais. A gente não pode promover um tratamento em que aquele tratamento que eu estou fazendo faz o meu animalzinho parar de comer, faz ele parar de ter qualidade de vida, né, de manifestar o seu comportamento normal. Então, isso não é um objetivo na veterinária, né, porque os animais eles não sabem que eles precisam comer, assim, eles não vão se forçar a comer se eles estiverem enjoados. Então, a gente precisa trabalhar sempre com esse meio termo. E alguns animais, infelizmente, a gente tem essa dificuldade também. Alguns animais têm um comportamento um pouco mais agressivo, isso também dificulta um pouco o tratamento quimioterápico. Quando a gente faz quimioterapia, por exemplo, toda semana, porque os animais ficam muito estressados, o manejo fica mais difícil. Mas são alguns casos. Para a maioria dos casos, a gente consegue fazer um tratamento adequado, um tratamento que visa melhorar a qualidade de vida, a gente consegue ter sucesso no tratamento, mas a gente realmente tem ainda algumas dificuldades com o tratamento desses animais. Eu tinha uma cachorra, ela tinha 8 anos, e nós achamos um tumor, né, nela, do lado da mama. Uhum. Quando levamos ao veterinário, ela identificou que era maligno. A dona da cachorra ficou com medo de fazer o tratamento por ela ser mais idosa e por ela ser de porte pequeno, por conta da anestesia, porque ia ter que ter um grande tratamento, porque já estava bem avançado. Então, Luiz, isso é uma dúvida muito comum, assim, até os tutores, eles perguntam isso bastante, né, pra gente, em relação a vale a pena, não vale a pena. Essa primeira coisa que a gente tem que ponderar, né? O câncer, né, a neoplasia maligna, ela é muito mais comum em animal idoso, né? Então, de forma geral, até mesmo na medicina, o câncer é uma doença de pessoas idosas e de animais idosos. Quanto mais velho, maior a chance de ter um câncer. Então, a nossa maior população de animais são idosos. Eu atendo a maioria dos animais idosos, né? Aí a idade, ela não pode ser um fator que limita o tratamento, na maioria dos casos, né? Obviamente que a gente vai ter exceções, mas na maioria dos casos a idade ela não vai limitar o tratamento. Então, se o animal ele tem 8 anos, o exemplo dessa cadelinha, mas ele tem 8 anos, os exames delas estão né, normais, sem alterações, né? Ela tem um coraçãozinho que não tem uma doença grave, né? Se ela fez todos os exames certinho, ela está saudável para poder passar por uma anestesia, por uma cirurgia, ela pode operar. A idade acaba sendo um número, né? Ela não é uma condição para a gente poder decidir se o animal faz o tratamento ou não. Agora, os exames, né, complementares, eles precisam ser realizados para a gente ter uma segurança maior na hora de realizar um procedimento, né? A anestesia é um outro medo muito comum dos tutores, né, do animal passar por uma anestesia, mas hoje a veterinária ela avançou muito, então nós temos aparelhos de anestesia que são seguros para poder fazer uma anestesia de qualidade, né, que o animal receba uma quantidade de anestésico adequada, né, o tipo de anestésico, de anestesia também adequada para aquele animal, né, então nós temos anestesias mais seguras. Então,
o risco ele diminui. Obviamente, nenhum risco vai ser nulo, né? Todo animal, toda pessoa que passar por um procedimento anestésico, ela vai ter um risco. Mas quando a gente faz os exames, né, quando a gente trabalha com veterinários especializados naquela área para poder realizar o procedimento, o risco diminui muito. Então, a gente não precisa ter todo esse medo, todo esse tabu da idade, né, e da anestesia. A gente evoluiu bastante, né, na veterinária e nós conseguimos dar uma qualidade muito boa para os nossos pacientes e consegue realizar procedimentos complexos aí com muita segurança. Eu queria perguntar sobre quais são os mitos que as pessoas criam sobre a oncologia, sobre o câncer, sobre esses tumores, sobre as neoplasias. Então, Luiz, o principal mito que as pessoas criam é que o câncer é uma sentença de morte, né? O animal que tem câncer não tem cura. Ele vai morrer da doença. Né? Eu acho que esse é o principal mito relacionado ao animal com câncer, né? O outro é que a quimioterapia ela faz o animal sofrer, né? Então, que fazer quimioterapia não compensa porque os animais sofrem com a quimioterapia. Então, isso a gente discutiu, né? Que os animais toleram muito bem o tratamento, eles têm muito menos efeito colateral do que os humanos. Então, esse é um outro mito, bastante comum, né, que muitos tutores vêm com esse questionamento para a gente. Então, acho que os principais é que o câncer é uma sentença de morte, né, que a quimioterapia faz o animal sofrer. Então, são dois mitos que a gente precisa desmistificar, né, tirar. Outra questão, esperar crescer para poder tirar. Isso é uma outra questão também. Muita gente, não, o animal tem um nódulozinho, eu vou esperar crescer para poder tirar. Esse é eu acho que talvez o maior erro dentro da oncologia, porque, como a gente conversou, né, uma neoplasia benigna pode se transformar numa neoplasia maligna. Então, quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico e o tratamento, maior a chance daquele animalzinho, né, inclusive se curar da doença e receber um tratamento mais adequado. Então, é um outro mito que a gente precisa esquecer, né? A gente tem que sempre fazer o diagnóstico precoce. Estão perguntando se depois do tratamento o animal pode ter alguma sequela. Tá. Vou falar assim de efeito colateral inicial até chegar lá, tá? Durante o tratamento, os animais eles podem ter alguns efeitos colaterais. Por exemplo, vômito, enjoo, diarreia, são os principais efeitos colaterais da quimioterapia nos animais, né? Apesar de ser muito menos comum do que na medicina. Na medicina, isso acontece com uma frequência maior. Outra coisa é que, como acontece na medicina, que é a queda do cabelo, né? Nos animais isso não acontece com uma frequência grande, inclusive a minoria dos casos. Pouquíssimos animais têm queda de pelo. E essa queda de pelo ela pode acontecer, e a partir do momento em que que a gente suspende o tratamento, os pelos voltam a crescer, tá? Então, de sequela do tratamento, nós não temos sequelas que são características do tratamento da neoplasia. A gente pode ter algumas complicações, né? O animal pode desenvolver algumas complicações ao longo do tratamento, porque às vezes é um animal idoso, que já tem, por exemplo, um probleminha no rim, aí aquele probleminha pode piorar com o tratamento, ou um probleminha no fígado, aquilo pode também piorar com o tratamento, né? Mas de sequela mesmo do tratamento em si, né, da quimioterapia, não, né? Não tem nada que é característico relacionado ao tratamento, não. A gente pode ter complicações, tá? Muito obrigado por ter cedido esse seu tempo. Conseguiu tirar várias dúvidas nossas sobre sobre tudo isso das neoplasias. Também queria agradecer as nossas coordenadoras, Thaís e Cristiane, a FAPS também, por ter proporcionado tudo isso pela gente. Eu que agradeço vocês pelo espaço, né, da gente estar podendo falar sobre um tema muito importante, muito comum hoje, porque os animais estão vivendo mais, né, gente? Então a gente tem hoje o tratamento muito mais adequado, um controle muito maior das doenças.
e os animais eles estão vivendo mais e, consequentemente, eles acabam tendo neoplasia, porque é de animal velho, né? Animal mais idoso. Então, a gente acaba tendo muito mais frequência desse tipo de doença hoje em dia do que a gente tinha antigamente.